Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Nós vamos falar hoje do episódio 97, as técnicas de expansão e a lógica da criação de Akbor. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição. Confere lá e depois volta aqui para o Estudando. Beleza? Então, vamos dividir isso em duas partes, né? A primeira parte, o Akbor, ele transmite, né, algumas técnicas, vamos dizer assim, para que a gente comece a treinar certos upgrades do corpo, né? São todas técnicas muito simples, mas que é quase como se ao realizar essas técnicas nós fôssemos liberando outros sentidos além dos que nós já temos, né? Então, são interessantes porque são técnicas simples, técnicas bobas que você vai lá, pratica e se você fizer uma vez por dia, se você ficar sempre fazendo, você vai começar a sentir diferenças extrasensoriais, percepções, né? Vocês do grupo de estudos perguntaram para o Ney sobre o cone, porque talvez não tenha ficado tão claro assim para as pessoas, mas o cone é como se ele saísse de nós e outra consciência tivesse um outro cone, né? Formasse uma espécie de losango, né? Então essa é a imagem que vocês precisam formar na hora de mentalizar o cone, tá? É um cone juntando a outro, né? Vamos dizer assim. Que mais? Bom, acho que com relação às técnicas isso é muito tranquilo, elas foram muito simples, né? Nem ficamos perguntando muito a respeito das técnicas na hora, porque elas vieram de modo muito fácil, muito são simples de executar, então não tem muitas dúvidas de como fazê-las, né? E a outra, teve algo que ele falou no início que chama muito a minha atenção, né? Com relação a dualidade e nascimentos, né? Essa visão de dualidade e nascimento é muito interessante porque nós começamos a ter a noção, a ideia de que os processos são cadenciados. Então, quando se entra em uma ideia de dualidade ou quando se vivencia a fisicalidade de uma maneira mais profunda, mais imersiva, há de existir processos de quebras, de rupturas, tá certo? E esses processos são os nascimentos, tá? Sempre que a gente falar de nascimento, nós estamos falando de modificações ou de imersões de programações, tá? Então a gente está, tipo assim, executando alguma programação muito forte, muito específica. Então os nascimentos e a dualidade, vamos dizer assim, são coisas muito ligadas. E isso pode ser até bobo você comentar a respeito, mas quando você para analisar o nascimento dentro da proposta da dualidade, você vê que isso é fundamental para que a gente comece a quebrar paradigmas ou vivenciar paradigmas, entendem? Então, vivenciando os paradigmas, você depois se liberta deles e tem uma nova visão sobre aquilo que você de repente não tinha no início em que você iniciou o processo ali do paradigma em si. Então, os processos de nascimento ou o início de paradigmas ou a vivência das limitações, que os nascimentos, vamos dizer assim, são para que experimentemos formas limitadas, né? E não entendam limitadas como uma maneira negativa, entendam limitadas como uma necessidade do conhecimento, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas como o próprio Akbor disse, a criação é um exercício de limitação, né? Então, o que acontece? Quando você está participando de um nascimento ou vivenciando a dualidade, você faz uma programação específica e cada vez que você cria, cada vez que você vivencia, você está limitando o processo. Se você não fizer essa limitação, este recorte, você não consegue aprender especificidades, você fica sempre no genérico, você sempre fica vendo o todo, você precisa limitar para compreender mais a fundo alguma coisa. Então, esse é o paradigma da criação. Você precisa limitar para vivenciar algo que é muito pequeno. Se você não faz isso,
você não consegue vivenciar um sentimento específico, não consegue vivenciar uma relação específica, você não compreende a individualização. Então é necessário limitar, tá certo? Essa é a ideia que me chamou a atenção logo no início, e depois que ele disse sobre a limitação como criação como limitação, isso é muito interessante. E esse sim é algo que nós temos que levar muito adiante dentro do projeto e explicar para as pessoas e destrinchar o tema, porque toda a criação é de fato uma limitação. Isso pode ser meio confuso para aqueles que forem muito religiosos, mas sim, toda a criação está limitando, né? E isso é importante que a gente entenda que a limitação gera as vivências, as experiências, e o que a gente leva de fato são nossas experiências, e não a ideia do que foi limitado, e não a forma, e não a holografia. O que a gente leva é aquilo que experienciamos, tá certo? Agora, entrando na outra parte interessantíssima do vídeo, onde o Akbor começa a falar um pouco sobre a criação, e ele entra na parte monádica do processo. E então ele percebe, ele fala primeiro sobre a romantização, né? E ele cai no processo de que as mônadas, elas não entendem exatamente o que é vivenciar o 3D. E é por isso, pela limitação. Eles não estão em uma forma tão limitada quanto a nossa. Então, o que se tem é a concepção teórica do que é estar aqui, o planejamento, né, de como fazer, do que vivenciar aqui, mas não se tem a ideia do que é vivenciar. Entendem? Então, a mônada, que nós já estamos quebrando a ideia de mônada, nós precisamos deixar isso bem claro. Aquilo que os esotéricos, aquilo que talvez Blavatsky explique sobre mônada, isso aqui no projeto já foi assim muito destrinchado. Nós começamos a entender mônadas como seres encarnados, inclusive. A mônada, eu já disse isso outras vezes, é sempre bom dizer, é uma condição de uma experiência. Quando você faz uma imersão em um processo mental que gera outro fractal de consciência. Então, a mônada é uma condição de experimentação. Então você pode, as suas mônadas, logo as suas mônadas mais próximas de você estarão encarnadas, certo? Ou terão um duplo etérico, um perispírito de alguém encarnado, vamos chamar dessa maneira. E quando eu falo encarnado, eu estou dizendo, não estou dizendo somente, eu quero que vocês entendam, são extraterrestres, vamos dizer assim, são outras concepções de vida em um quanto energético maior, ou seja, em um corpo que permite uma movimentação de radiação maior. Então, são organismos que conseguem, por conta dessa expressão de radiação, de quantidade de energia em seus corpos, realizar imersões em corpos que utilizam menos energia, vamos dizer assim. Corpos que precisam de menos energia de consciência. Então você consegue pegar uma parte do que é você e separar, vamos dizer assim, e vivenciar aquilo, sem que você, de fato, a mônada, de fato, esteja impedida de viver, tá certo? Então, esse tema de mônada é muito vasto e difícil, porque não é a lógica que a gente tem, e ao mesmo tempo não há uma lei igual para todas as mônadas. Então isso é sempre muito complexo e muito difícil da gente analisar aqui, de entender todos esses meandros, essas leis, né? Mas a mônada, de fato, não sabe, não consegue, é lógico, isso é racional. Ela, no alto de onde ela está, na forma, vamos dizer assim, abstrata que ela vive, não se tem exatamente a clareza do que é viver no 3D. Então, o que isso significa? No momento em que Akbor disse isso, aí eu fui fazendo minhas ligações, e na hora eu falei, isso implicita que o processo
da fonte, vamos dizer assim, sempre foi rumo à individualização. Então, este sempre foi o verdadeiro objetivo da fonte. E isso é muito, muito, muito lógico. Se houve divisões até chegar a um processo de individualização, então o objetivo era chegar na individualização. Então estamos todos nós aqui na Terra funcionando ao contrário. Porque todos nós aqui queremos voltar para o local de onde saímos, quando na verdade o local de onde a gente saiu quer que a gente saia mesmo, vai embora, tchau. Então, entendendo? Então, a lógica da criação, ela é a busca da individualização, porque a busca da individualização amplia o processo de limitação. Então, olha que interessante, a limitação, ela não está exatamente limitando, ela está abrindo um espaço que não existia para que você possa olhar, como se fosse um microscópio. A limitação é um microscópio. Você olha a lente ali, você está vendo uma coisa nova que você não via antes. Então é curioso como a gente precisa usar uma palavra que pareça tão limitante, né? Para ampliar o conhecimento. A limitação amplia o conhecimento. Parece até antagônico, parece até que não combina, né? Mas é isso, é como se fosse um verdadeiro microscópio. Você está olhando e aí você está vendo a limitação e você passa a entender aquilo que pode ser construído ali dentro. E você, se você não estiver olhando no microscópio, você não entenderá o que pode ser criado dentro desta limitação. Então, o processo vamos dizer assim, individualização da fonte, de descenso vibratório, como diz Ramatiz, é a busca pela individualização. O objetivo é ir cada vez mais longe na individualização. E isso é muito interessante. Quando a gente analisa mônadas, a gente vai chegar na compreensão de que as 12 giga-mega-mônadas, né, que se desprenderam da fonte, há um ponto onde o universo anterior ao nosso, tem seres primordiais ao nosso, eles não encarnam aqui, mas gerenciam o nosso processo, certo? E depois, nós encarnamos aqui. E amanhã vamos gerenciar um universo abaixo do nosso, vamos dizer assim, que terão seres mais individualizados ainda, recortes mais diferentes ainda para serem vivenciados, para que a mente possa vivenciar. São grandes playgrounds, onde a mente pode entrar e entender de uma maneira diferente cada experiência que existe. Então, o objetivo sempre foi ir mais a fundo em universos mais novos, que promovam mais e mais recortes de individualização. É como se você só aprendesse se você limitasse. Você só descobre quando você limita. Então, a gente entende a criação errado, a gente está aqui querendo voltar. E não é isso. É continuar, de individualizar cada vez mais. É chegar num ponto específico ali onde se aprende algo diferente. Né? É sempre o trabalho dentro da individualização que vai produzir eventos distintos de aprendizado, sentimentos distintos que são criados específicos para aqueles playgrounds que nós podemos vivenciar, tá certo? Então são grandes recortes holográficos ou enfim, não importa a forma, o que importa é essa experiência que a gente tira dessas vivências. Então, acho que esse é a grande contribuição desse episódio, dessa sessão, é a compreensão da importância da individualização no processo e da lógica disso, porque é lógico, a fonte ela se divide, no episódio passado a gente viu a fonte, ela mudou o padrão para gerar coisas novas, e a partir do momento em que isso é feito, isso continuou sendo feito. Então a busca sempre foi essa, o objetivo sempre foi a individualização. A gente está aqui, de repente falando, vamos voltar, vamos lá juntar fractal e vamos subir, e não é bem isso.
né? A gente está funcionando ao contrário do que o restante do universo funciona, vamos dizer assim. E é uma experiência interessantíssima também, né? Você querer voltar para um lugar de onde você não deveria ter ido, ou se bobear, nunca foi. Mas é uma pira gigantesca em cima disso, né? Dessa necessidade de retorno, ou de olhar sempre para o alto, sempre para cima, e de querer sempre estar em um lugar maior e com maior coeficiente energético, né? E não era bem isso o planejamento, entenderam? Então, quando a gente coloca isso na cabeça, a gente passa a entender outras coisas. E é muito importante que a gente avalie essas outras coisas que a gente vai produzir depois de ter esta compreensão, né? Então, acho que esse episódio tem essa provocação de olhar para a gente e dizer, olha, mas esse caminho que vocês estão querendo não é bem o que foi feito. Mas é válido, ó, vocês podem querer voltar para a fonte ou voltar para um outro lugar e tal, mas na realidade vocês estão indo para o outro lado, só não perceberam, né? Enfim, eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas, isso é tão óbvio pra gente, às vezes, de olhar e falar, mas eu tô vivendo aqui agora, eu acordo, eu vivo aqui agora, o que estão escondendo de mim? Né? O que estão escondendo de mim que esse povo, esses espaciais aí estão escondendo? Mas, de repente, ninguém está te escondendo nada, você tem que estar aqui e amanhã você vai continuar em um local onde você gerencia o processo de alguém que vai estar fazendo o mesmo trabalho que você fazia, mas de uma outra forma. E assim todo o processo ganha conhecimento. E no fim é isso. Beleza? Então considerem doar no Catarse e por Pix ali para ajudar a manter o canal, tá certo? A manter o projeto. Estamos aí iniciando testes de sessões públicas, tá certo? Nos grupos de WhatsApp. Começamos a realizar os testes de sessão pública, correndo tudo bem com essas sessões públicas, entendendo e absorvendo as experiências e as modificações necessárias. A gente vai divulgar isso para todos vocês que desejam apoiar o canal e ter esse benefício diferenciado aí de poder acompanhar as sessões que a gente faz, beleza? Então, é isso aí, galera. Fiquem bem e até semana que vem. Fui!